E para mais detalhes sobre esta nova previdência, a gente recebe aqui no Jornal do Meio-Dia o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Mato Grosso, Jonas Albert Schmidt. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. O que é que mais preocupa aí nesse projeto de reforma da Previdência, que agora é nova Previdência? A nova. Eles mudaram o nome de reforma para nova Previdência. Para ficar mais Eu acho mais palatável, eu acho, para a para o opinião Congresso. pública. Para o Congresso e também a opinião pública. Assim, da proposta oferecida pelo presidente Temer para o que foi apresentado agora pelo presidente Bolsonaro, não temos grandes novidades em relação aos benefícios que vão conceder agora. Idade mínima, tempo de contribuição de 40 anos para uma integralidade que tecnicamente não é integral, tendo em vista que o cálculo do benefício vai ser proporcional ao tempo, a contribuição ao longo da vida, e isso jamais vai chegar numa integralidade. Nessa questão da idade, só abrindo um parênteses aí, nessa questão aí da idade mínima, de 65 e 62, na avaliação do senhor, o governo colocou alguma coisa a mais para ter ali alguma gordura para queimar na negociação com o Congresso? Pois é. Tipo assim, que pode baixar essa idade mínima eu ou acho não? que não, porque quando o Temer apresentou a proposta, já era 65 para ambos. E quando houve as emendas dos parlamentares, aí baixou a idade da mulher. Então, assim, na verdade, já apresentaram uma proposta com uma idade reduzida para a mulher. A principal diferença entre a proposta oferecida pelo Temer e agora pelo Bolsonaro é que eles vão retirar os benefícios da Constituição, ou seja, vai ficar para a lei complementar definir isso. Isso é preocupante, uma vez que isso é mais fácil depois de alterar e já se quer fazer uma progressão na idade em relação à expectativa de vida, ou seja, esses 65 anos pode daqui a 5, 10 anos virar 70. Outra grande diferença é o sistema de capitalização que não existia até então no Brasil. Querem pegar um modelo chileno que não deu certo em termos de pagamento de benefício, uma vez que você depende das oscilações, porque eles querem fazer com contribuição definida. Isso o pessoal de casa entender qual que é a diferença de contribuição definida e benefício definido. Contribuição definida, você sabe o quanto vai pagar de contribuição, porém não sabe quanto vai receber no benefício, porque vai depender das oscilações do mercado financeiro. Esse tema, o sistema de capitalização, pode sofrer uma alteração no Senado, por exemplo, e ser enviado novamente para a Na verdade, todo o projeto pode sofrer alterações. Assim como o projeto do Temer houve, esse deve haverá, sofrer. Certamente haverá. É um porque sistema agora que já tem, né, já foi implementado em outro país e já tem exatamente. aí provou não dar certo. Que não dá certo. A proposta do Temer, quando entrou, recebeu várias emendas aglutinativas, emendas supressivas, inclusive a OAB participou na elaboração de uma emenda para a reforma do Temer. Agora, o que acontece? Ele foi para a primeira casa, para a Câmara dos Deputados, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, cria-se uma comissão especial que vai analisar o texto, aí que pode sofrer emendas, vai para o plenário para votação em 2 turnos, e é uma votação mais diferenciada, vai precisar de um número maior de deputados, são 308 votos, depois vai para a segunda casa, para o Senado, onde tem que ter 49 votos, sofrendo emendas, volta para a comissão do Congresso, da Câmara, para daí sim ser promulgado. Esse processo, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, vem falando que na Câmara de Vereadores, de Deputados Federais, consegue aprovar até julho. Eu duvido muito, porque é um tema muito amplo, que muda a vida das pessoas, dos brasileiros. Então, porque só nas comissões são 40 sessões, é isso? É isso mesmo. Não é isso? São 40 sessões apenas até a aprovação. Comissões. Exatamente. Quer dizer, se tivesse durante 5 dias por semana, uma reunião por dia das comissões, só aí seriam 2 meses. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E não vão aprovar isso antes de julho, é impossível. Temer tentou a proposta dele e foi mais de 2 anos e não foi aprovado. Ainda falando dessa idade mínima, falando dos trabalhadores rurais, como que vai ficar agora a situação dos trabalhadores rurais? Então, inclusive as modificações que houve na época do Temer. A proposta anterior era 20 anos, na época do Temer ainda, e a idade mínima igual dos urbanos. Agora a proposta que ele apresentou já é uma idade de 60 anos para homem e para mulher, com um tempo mínimo de 20 anos de contribuição. E aqui continua-se a mesma crítica que se fazia na proposta anterior.
Porque os rurais, eles fazem uma contribuição indireta. Haja vista que é uma atividade de agricultura familiar. Eles contribuem em cima daquilo da sua pequena produção ali. A proposta agora do governo é o seguinte: se não alcançou o valor mínimo que é exigido por ano dessa contribuição, deverá ser feita a contribuição direta para o sistema integral. E aí a gente está falando de pequenas propriedades rurais, de famílias que vivem da sobrevivência, ou seja, é de subsistência aquela agricultura, e em locais como o semiárido, por exemplo, que às vezes você tem um período de estiagem muito longo, às vezes você tem um período de 1 ano, até 2 anos sem produção nenhuma, significa que esses 20 anos não serão 20 anos. Poderá se prorrogar por 25, 30 anos para receber um benefício que é de um salário mínimo. Agora, nessa idade mínima e para os trabalhadores rurais, o fato de ter ficado ali a mesma idade para os homens e para as mulheres, não é injusto? É injusto. Com as mulheres? Num país machista, sexista como o nosso, em que a mulher ainda tem uma dupla, tripla jornada, ainda é injusto. A idade da mulher deve ser... A maioria, é bom deixar isso claro. Exatamente. Porque tem muita gente que fala, mas a mulher sempre pede a igualdade de gêneros, mas a gente tem que sempre levar em consideração a maioria, né, a situação real do nosso país. Exatamente, a maioria, porque ainda se tem na cultura brasileira, está entranhado na cultura brasileira, que as obrigações domésticas é da mulher, que as obrigações de educar um filho é da mulher, como se o homem não tivesse essa participação. Então, assim, é mais do que justo que a mulher antecipe sua aposentadoria em relação ao homem. A gente fala em igualdade, nós não estamos nos países nórdicos, onde realmente existe uma igualdade maior entre gêneros. No Brasil não é assim. Então a gente tem que fazer uma diferenciação para se criar um critério de justiça no momento da concessão do benefício. E o governo, para tentar facilitar um pouco mais aí a aprovação dessa reforma, né, dessa nova Previdência, que é muito polêmica, está dizendo o seguinte: olha, quem ganha mais vai pagar mais. Mas aí, será que vão mexer aí com a elite dos aposentados e dos pensionistas, aqueles que ganham, não naquele teto lá de 5 mil e poucos reais do INSS, aqueles que recebem de aposentadoria valores altíssimos? Vão chegar nessa turma? Quem já aposentou não mexe neles, ou seja, direito adquirido não se mexe. Vai manter essas aposentadorias. O que vem de novidade nessa proposta é uma contribuição progressiva. De acordo com o vencimento. A sua remuneração, exatamente. Com a remuneração. Isso vai impactar... Que pode chegar até a 22%, é isso? Os servidores públicos. Impacta muito o serviço público. Porque no regime geral, ou seja, o pessoal da iniciativa privada já tem o teto, que é o 5.800 e alguma coisa desse ano, que todo ano é mudado esse teto. Os servidores públicos, os federais, em 2012, já vêm contribuindo para um regime complementar. Eles contribuem até o teto para o seu regime próprio e depois para um complementar. Os demais servidores, com esta reforma, servidores municipais e estaduais, também vão aderir obrigatoriamente ao regime complementar e, o que ultrapassar o teto, vão contribuir conforme essa escala de contribuição, que poderá chegar até 22%, segundo o que o governo apresentou ontem. E falando também dessa reforma para outros pontos polêmicos dessa reforma e que a população esperava muito. É a reforma para os militares e professores. Como que ficam essas duas categorias? Essas duas categorias? Para as Forças Armadas, vamos dividir o que é as Forças Armadas e os policiais militares que são servidores estaduais, certo? As Forças Armadas vão ficar para uma lei complementar, que ainda não foi apresentada a proposta, segundo o governo, vai tramitar paralelamente à PEC. Lembrando que o projeto de emenda à Constituição altera a própria Constituição Federal, tem um trâmite diferenciado de uma lei complementar, que é uma lei abaixo da Constituição e tem até um quórum de votação reduzido. Os policiais militares entram na questão, já tem até essa proposta de aposentadoria dos servidores estaduais, que são os militares, policiais militares e bombeiros, que terão uma idade reduzida em relação aos demais servidores. E os professores, tocando no assunto, terão uma idade mínima de 60 anos, tanto para homem e para mulher. Isso vai impactar muito na professora, principalmente do estado e do município, que hoje aposentam com 50 anos, e com um tempo mínimo de 30 anos de contribuição. O homem hoje, professor, já é assim. A mulher é 25 anos, já vai ter um aumento para a professora mulher aposentar. E assim, não digo 30 anos para receber uma aposentadoria integral, não. É o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria. Porque hoje
Aliás, com a proposta que se manteve igual a do Michel Temer, é 40 anos de contribuição para a aposentadoria integral. Só para a gente encerrar, em relação ao poder público, aquilo que for aprovado lá pela Câmara, pelo Senado, pelo Congresso Nacional, tem aplicação automática nos estados? Pois é, essa amarra conseguiram deixar na proposta. Se mantiverem esse texto, os estados automaticamente vão ter que aderir a esse tipo de alteração, porque vai ser um mandamento constitucional, os estados só vão ter que adequar suas leis estaduais. Não vai dar uma opção, você pode optar por... Não, vai ter que ser a mesma forma que será concedida aos demais servidores da União, aos estados e municípios. Vice-presidente, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada. Obrigado.